A caminho de Pérgamo, uma visão do mar Egeu e da estrada rumo a Pérgamo. Estamos tomando o teleférico para subir para as ruínas da cidade de Pérgamo, para a Acrópole de Pérgamo. Baiano andando na Grécia. No Monte Sinai. Olha que lindo, Gabriel, olha lá, ó. Massada Chega pra trás. Oh, eu podia ter deixado. É uma represa aí? É. Hidrelétrica? Água de Abastecimento das casas. bonito e barato, o cara aprendendo essas coisas. Aqui em cima é uma espécie de feira. Vou tirar outra, por favor. Porque com a boca fechada. Ou fechada mesmo. E já estamos bem próximo das ruínas de Pérgamo, um grande centro cultural da época helênica. Ruínas de Pérgamo, bem no alto da Acrópole. Aqui, como o nosso guia está dizendo, essa região dos muros, aquelas ruínas, é onde estava a famosa biblioteca de Pérgamo. Tinha como 3.000 volumes, você disse? 200 mil. 200.000 volumes, escritos em pergaminho.
que foi inventado aqui, o pergaminho, um material que foi inventado aqui em Pérgamo. Então, aquela biblioteca foi o rei, em Menes II, no século II antes de Cristo, ele colocou aqui essa biblioteca. Então, aqui nós tínhamos, a partir do século II antes de Cristo, nós tínhamos aqui a biblioteca, mas fica aqui só um século. E a partir dos anos 150 até 40 antes de Cristo, só um século aqui ficou. E depois, por causa de Marcos Antônio, e daqui, a partir daqui foi para Alexandria. Então aqui nós tínhamos aquela biblioteca tão famosa, só um século. E por causa de Marcos Antônio foi para lá. Marcos E lá, Antônio é um homem cujo nome é dado àquela fortaleza onde Jesus foi julgado, fortaleza. Nós tínhamos lá aquele altar de Zeus, tão famoso. Altar de Zeus. Aquele altar tão famoso, sobretudo por causa da escultura aqui da cidade de Pérgamo, foi tão principal. Hein? Sobretudo por causa da escultura daqui, da cidade de Pérgamo. O melhor exemplo da escultura de Pérgamo foi aquele altar de Zeus. Atenção, desculpe, eu interrompi outra vez. Esse altar de Zeus é que na carta que nós vamos ler daqui a pouco, Jesus chama de trono de Satanás. Jesus diz, onde tu estás, é onde está o trono de Satanás. Zeus era considerado o deus supremo dos gregos. Os gregos criam muitos deuses e semideuses, mas para eles o deus principal era Zeus. E aqui estava, ali, o que Jesus chama de o trono de Satanás. Sim, desculpe, pode continuar. Então, e hoje, por exemplo, nós temos lá em Berlim, o mesmo altar de Zeus. Pelos dois lados, a gente tem releves. Nos releves Aqui estamos bem no alto da Acrópole, onde havia uma construção, segundo o guia informou, isso aqui se comunicava com a biblioteca. tempo pagão também. Trajano começou a construir esse templo, mas Adriano ele acabou no século II depois de Cristo. Então esse templo é como único do período romano. Foi um muro entre os dois, Trajano e Adriano, no mesmo século II depois de Cristo. Mas o resto da cidade todo helênico. Aqui só nós temos aqui um templo romano do século II depois de Cristo. E lá em cima, lá embaixo nós temos um teatro. Mas depois de amanhã vamos ver o Teatro Maior da Ásia Menor, em Éfeso. Tinha uma capacidade de 25.000 pessoas, o Teatro de Éfeso. Mas pelo menos a capacidade do teatro dá uma boa ideia da população total do aquele período. Por exemplo, a gente, em geral, para uma maioria dos arqueólogos e dos historiadores, um 10%. O que nós tínhamos um 10% da população total, nós tínhamos no teatro. Mas alguns deles dizem que não um 10%, senão 4%. Mas uma maioria diz que como 10%. Porque em Éfeso, no primeiro século antes de Cristo, nós tínhamos uma população de 250.000 pessoas. Então, no teatro, nós tínhamos 25.000 pessoas, no teatro de Éfeso. Então, o teatro de Éfeso dá melhor ideia para vocês, daquele período, um teatro greco-romano, sobretudo. Mas Éfeso tinha um paisagem para aí está o teatro. O mais típico do teatro grego, aquele paisagem. Aqui para as montanhas, em Éfeso para o mar, é Egeu. No teatro de Éfeso. Então, pela situação geográfica, aqui não foi possível colocar um. Assimilar bem, né?
Estamos nas ruínas da cidade de Pérgamo, uma das cidades às quais o Senhor Jesus escreve carta, né, segundo o que o apóstolo João recebeu lá na ilha de Patmos. E Pérgamo sediou uma igreja pujante, uma igreja forte, porque era uma cidade muito importante da antiguidade. Ela floresceu no período grego, período do Império Grego, e toda a arquitetura dela, ou quase toda, é dessa categoria, a categoria dos gregos. E aqui está o famoso templo de Zeus, o deus maior dos gregos, que o Senhor Jesus chama de trono de Satanás, porque aqui o culto a Zeus era muito forte. Então era uma cidade politicamente, economicamente, culturalmente muito importante. Aqui havia uma das maiores bibliotecas da antiguidade e, inclusive, para corresponder a essa ansiedade pelo conhecimento, foi criado aqui um novo material para a escrita, que foi o pergaminho. Pergaminho vem de Pérgamo, que é justamente o lugar onde nós estamos. Então, o guia nos informou que o domínio romano de toda a região aqui da Ásia Menor começou por aqui. Houve uma aliança do governador da cidade com o Império Romano e foi assim que os romanos entraram aqui e ajudaram a eles na sua batalha contra os Gálatas. Lá no templo de Zeus, segundo também nos informou o guia, havia um relevo que celebrava isso. E é interessante, o guia nos explicou que no desenho da batalha existem feras, animais, que representavam os deuses. O que quer dizer que o povo que vivia aqui cria no sobrenatural e, na verdade, aqueles monstros representavam demônios. Então foi uma batalha espiritual, na qual prevaleceram os romanos, que então se estabeleceram por toda a Ásia Menor, hoje Turquia, e os romanos fizeram disso aqui um estado do Império Romano, uma região administrativa do Império Romano. E dentro então dessa Pax Romana se estabeleceram muitas igrejas cristãs. O Império Romano teve uma importância muito grande na expansão do cristianismo no mundo, porque eles deram toda a infraestrutura de segurança, de estradas, de correios, né? O que favoreceu a expansão do cristianismo. Eles falavam a língua, né? Eles adotaram a língua grega como a língua erudita, o que também facilitou a comunicação. Paulo falava grego, né? E aquilo ajudou bastante a eles comunicar com as pessoas pelo mundo afora. Então aqui em Pérgamo se estabeleceu uma igreja cristã que veio a representar uma era do cristianismo na Terra. Nós entendemos que as 7 igrejas registradas, mencionadas em Apocalipse 2 e 3, elas em conjunto representam todo o cristianismo, toda a história do cristianismo. Cada uma daquelas igrejas representa a igreja predominante em cada período. Embora em cada período houvesse também igrejas que correspondiam às outras 6, mas sempre havia uma predominante. Então, ao período em que predominou a igreja típica de Esmirna, onde nós estivemos ontem, segue-se a igreja predominante de Pérgamo, que é refletida nas palavras que o Senhor Jesus lhe dirige aqui na terceira carta das 7 que ele mandou às igrejas da Ásia. Eu vou ler para a nossa reflexão. O Senhor Jesus diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamo, ou seja, ao pastor da igreja, ao bispo da igreja aqui da região, escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que é uma das características de Jesus, vista por João lá no capítulo 1. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, que era o templo de Zeus. Contudo, retens o meu nome, e não enganaste, e não negaste a minha fé,
mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Então houve aqui um irmão chamado Antipas, que foi aqui martirizado, provavelmente, ou com toda certeza, pela perseguição movida pelos adoradores de Zeus. Todavia tem algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. E lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, é a igreja que se segue àquele período dos grandes martírios. É uma igreja que começa a abrigar em seus seios doutrinas erradas. É uma igreja que começa a buscar a aliança com o mundo, aqui representado pela doutrina de Balaão. Não é? Os crentes começam a querer compatibilizar o incompatível, que é a fé cristã com a idolatria. Balaão fez isso por interesse financeiro. Ele induziu o povo de Deus a se misturar com os moabitas. E então já naquele tempo houve aqui líderes cristãos que fizeram tomar esse caminho, o caminho de Balaão, o caminho dos nicolaítas também, uma falsa doutrina, ao que tudo indica, ligada ao poderio temporal, a valorização do poderio temporal. E Jesus então está escrevendo aquela igreja, mostrando o seu amor, mostrando o seu zelo, advertindo aquela igreja, e essa advertência serve para a igreja dos nossos dias, para que nós tenhamos muito cuidado e não querer compatibilizar o incompatível. O nosso céu não é aqui, não é? O nosso céu nunca será aqui nesta terra. Nós temos algo muito melhor nos esperando, e os cristãos desse tempo precisam ser conscientizados disso, para não incorrer no erro que incorreu a igreja de Pérgamo. Um povo culto, um povo importante, rico, né? Mas que se deixou seduzir pela glória do mundo. A Acrópole era o tipo de vida social da época. As pessoas viviam a elite das cidades viviam no alto da cidade, né? Ao contrário do que a gente viu ontem em Esmirna, que ficavam na ágora, né? Então mostrando aquele ar de superioridade, de ver as coisas por cima, que é próprio da arrogância humana, e nós cristãos precisamos ter muito cuidado. É melhor estar, esse é um pensamento que Deus me deu agora, é melhor estar na ágora com os crentes de Esmirna, sofrendo, do que estar na Acrópole dos crentes de Pérgamo, abdicando da fé. Deus abençoe a todos.